Já o Timão contará com o retorno de Memphis Depay e viu Rodrigo Garro se pronunciar depois de uma viagem à Espanha por conta de um tratamento no joelho. Tem ainda novidades importantes de times da Série A, de olho um ex-atacante do Boca Juniors, média de audiência no futebol paulista e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar sobre as médias de público dos grandes clubes de futebol de São Paulo durante o Campeonato Paulista. Na tela da TV Record, você sabe, a emissora paulista apresentou com exclusividade em TV aberta dos jogos dos grandes. E o Corinthians acabou tendo a maior média de público, 17,8 pontos para cada jogo disputado. Segunda colocação para o Santos, com 15,1 pontos. Palmeiras apareceu em terceiro, apesar de ter chegado à final do Paulistão, 14 pontos de média. O São Paulo ficou apenas na quarta colocação, com 12,4% dos pontos. Por falar no Corinthians, quero te atualizar sobre Rodrigo Garro, que está de volta ao Brasil depois de alguns dias em território espanhol. Ele foi para lá para tentar avançar, melhorar, evoluir no seu tratamento em relação a dores no joelho. A tendinopatia que tem perseguido e impedido o Garro de ser mais útil desde a temporada passada. O Garro disse o seguinte em sua chegada ao Brasil: estou de volta, continuo no período de recuperação, foram dias de muito trabalho na Espanha, estou com muita vontade de jogar, compartilhar o gramado com meus companheiros. Deus queira que logo eu esteja com vocês. O Garro ainda completa, abre aspas, obrigado pelas mensagens de carinho, para mim é muito importante num recado específico para o torcedor corintiano. Se Rodrigo Garro ainda não volta e não há prazo para o seu retorno, a tendência é que ele esteja à disposição apenas no segundo semestre, depois da paralisação do campeonato por conta do Super Mundial de Clubes. O Timão terá para o confronto contra o Palmeiras nesse sábado Memphis Depay, o atacante holandês que foi poupado do confronto contra o América de Cali pela Sul-Americana na terça-feira na Colômbia, teve seu tornozelo melhor. Você vai lembrar que ele havia registrado numa foto um tornozelo bastante inchado, depois de uma dividida que ele sofreu no jogo do último final de semana. Agora, zerado desse problema, Memphis Depay terá condição e será reforço corintiano para a grande decisão contra o Palmeiras. Boa noite, Nicola. Minha opinião, Augusto Melo também errou muito mesmo. Agora será que sai? Like número 1, abraços, campeão. Pedrão, vamos aproveitar sua mensagem para explicar as últimas do Corinthians, semana bem agitada no Timão. O Augusto tentou dar um golpe no presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. É que o Comitê de Ética e Disciplina do Corinthians tentou afastar temporariamente o Romeu Tuma Júnior. Nesse movimento tem uma explicação. O Corinthians precisa aprovar suas contas no Conselho Deliberativo sob o risco de o Augusto ser afastado de forma definitiva. Se o Conselho Deliberativo reprova as contas, o Augusto está fora. E até 30 de abril essas contas precisam ser submetidas à aprovação do Conselho Deliberativo. O Romeu Tuma Júnior se tornou uma pessoa completamente contrária ao Augusto. Só que esse movimento de tentar afastar o Romeu Tuma vai gerar ainda mais desconforto para o Augusto dentro do CD. Para piorar, o Corinthians registrou em 2024 o maior aumento da sua dívida em toda a história. Foram 700 milhões de reais de crescimento em apenas um ano. Foi o primeiro a contar essa história, o Corinthians chegou a desmentir, mas o tempo veio para provar. A dívida salta de 1 bilhão e 700 milhões para 2 bilhões e 400 milhões. E na prévia desse balanço apresentado ao CORE, o Conselho de Orientação, o CORE já disse, dessa maneira a gente vai recomendar ao Conselho Deliberativo a reprovação. O Augusto Melo está bastante preocupado com isso. E para piorar a situação do presidente do Corinthians, no próximo dia 16, mais conhecido como quarta-feira da semana que vem, ele prestará depoimento naquele inquérito que investiga Corinthians e vai de bet. E ele não vai como testemunha, e sim como investigado. Existe a chance real de o Augusto se dar mal nessa situação, tá bom? Quer saber se o Roger Guedes volta ao Corinthians? Johnny, deixa eu abrir rapidinho os números do Roger Guedes. O Roger Guedes vive a temporada mais artilheira da carreira dele. Tá deitando lá no Catar, onde ele ganha 5 milhões de reais por mês no Al Rayyan. Temporada de 34 jogos, 21 gols e 3 assistências, tá? Ele tá a 2 gols de ultrapassar a temporada passada, quando ele tinha marcado 23 gols. Então, é natural que essa seja a temporada com mais gols na carreira do atacante brasileiro, que, repito, por ganhar 5 milhões de reais por mês,
deve permanecer no Al Rayyan por mais algum tempo, tá? Titular absoluto, é o craque do time, e o Al Rayyan nem vive a melhor fase de todos os tempos. Quer ver? Estou abrindo agora a situação do Al Rayyan para tentar explicar para vocês um pouquinho de como é que anda o time do Qatar. Esse Al Rayyan é o mesmo time do Thiago Mendes, tá? Só que a situação do Roger Guedes é completamente diferente da do Roger Guedes. Thiago Mendes, completamente diferente do Roger Guedes. O Thiago Mendes tem contrato só até metade do ano, o Guedes tem contrato longo. O time é o 5º colocado no campeonato Qatari. 5º colocado, tá? Vem de 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Vence o Al-Shamal, mas havia perdido para o Saad, para o Ali e para o Al... Tem 2 Ali, tem Al-Ali e Al-Ali Jeddah. Beleza. Dito isso, bora para a próxima pergunta, dúvida, sugestão. Boa noite, Nicola. Grande abraço. Qual a situação da investigação de Duílio Monteiro Alves no Corinthians? Tem uma má notícia para você. O Duílio deixou a presidência do Corinthians e, mais recentemente, o que ele garantiu foi o direito a ser conselheiro vitalício. Só para você entender, existem conselheiros que são eleitos a cada período e conselheiros vitalícios, que são aqueles que ficam como membros do Conselho Deliberativo até que morram, tá? O Duílio se tornou conselheiro vitalício por conta da morte de um conselheiro. O cara que é ex-presidente do clube, ele meio que fura a fila. E assim que ele deixa a presidência, ele se torna o primeiro candidato ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Vitalício. Então dá para dizer que o Duílio, mesmo tendo sido o pior presidente da história do Corinthians, acabou por se tornar recentemente conselheiro vitalício. Sobre a investigação, notícia dessa quinta-feira dá conta de que o Corinthians apura um possível rombo milionário de aproximadamente 200 milhões de reais, que teriam sido deixados pela antiga gestão. A atual gestão chega a falar em 300 milhões de prejuízo, tá? A informação foi divulgada pelo GE e dá conta de que a diretoria aguarda uma investigação para se manifestar de forma pública sobre o tema. Os valores se referem a reservas financeiras destinadas ao pagamento de dívidas tributárias em tramitação na justiça e que o clube acredita que tem grandes chances de derrota, tá? Em 2023, os valores apresentados no balancete referentes a esses débitos foram de 10 milhões e 600 mil. Interlocutores afirmam que a manobra pode ter sido a forma de maquiar as dívidas do clube no período. Como é que eu acho que essa história termina? Jogando para debaixo do tapete. Hora de falar sobre o Corinthians. Augusto Melo pode deixar a presidência do Timão em abril. E olha que essa questão nem tem a ver com a investigação policial da Vaidbet ou com o processo de impeachment aberto contra ele dentro do próprio clube. A nova treta está relacionada ao balanço de 2024. É grande a chance de o Conselho Deliberativo reprovar as contas do Augusto, o que determinaria o afastamento imediato do presidente do clube. O Augusto tem trabalhado muito mal a questão financeira e também de apresentação dos seus números. Por exemplo, desde setembro do ano passado, ele não apresenta balancetes para o CORE, que é o Conselho de Orientação. Esses balancetes deveriam ser apresentados mensalmente. Por falar em mensalmente, há reuniões mensais do CORE. Ele só esteve em uma dessas reuniões. Para piorar, e aqui que vem o grande cerne da questão, o Corinthians de 2024 registrou um aumento de sua dívida de 700 milhões de reais, foi o primeiro a trazer essa informação. O número é assustador e faz com que o Augusto tenha seu filme queimado dentro do clube. O Augusto e seus pares trabalham agora para a conclusão do balanço de 2024, que precisa ser submetido ao CORE. Numa apresentação preliminar, o CORE já deu a entender que vai reprovar o balanço. Embora o CORE não tenha a oportunidade de reprovar, ele vai sinalizar com uma não aprovação. E aí vai caber ao Conselho Deliberativo dizer se as contas estão ok e se elas são aprovadas ou reprovadas. No caso de reprovação, o Augusto é afastado imediatamente do cargo de presidente e depois vai precisar buscar na justiça o direito de voltar à cadeira de presidente. Para piorar a situação do atual presidente alvinegro, nessa semana houve uma tentativa de golpe por parte do Augusto e de seus pares. Eles tentaram tirar da presidência do Conselho Deliberativo o Romeu Tuma Júnior, alegando que o Romeu trabalhou pelo impeachment dele num processo aberto internamente no clube. Essa situação gerou ainda mais desconforto e queimou o filme do Augusto com vários dos pares do Romeu. A tendência é que esses pares se juntem a quem não gostou
dos números do balanço do Corinthians para votar pela reprovação das contas, o que causaria o afastamento imediato do presidente. Só para arrematar de vez, no dia 16 de abril, ou seja, na próxima semana, vai haver uma entrevista, não, o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, vai depor na polícia naquela investigação do caso Vaidbet. E ele não vai como testemunha, e sim como investigado. Existe a expectativa de que o caso Vaidbet tenha seu inquérito finalizado no fim desse mês ou no início do próximo mês. E isso pode tornar a situação do presidente Augusto Melo ainda mais delicada. A saideira. O Conselho Deliberativo precisa votar as contas do presidente até 30 de abril, o que faz com que o ambiente do Corinthians seja o mais quente e efervescente dos últimos tempos. E você, como é que avalia a presidência do Augusto? De 0 a 10, que nota você dá? Já usa espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians. Que história é essa de que o Timão está de olho no artilheiro do Campeonato Paranaense? Trata-se de Matheus Moraes, 24 anos de idade, jogador que se destacou no Maringá. Foram 9 gols marcados em 18 partidas na atual temporada. Atleta que já foi especulado em alguns clubes brasileiros. O Atlético Paranaense fez proposta oficial, o Juventude chegou a sondar, mas já retirou oferta. O Vasco, entre outros, também demonstraram a intenção de fechar com o jogador. Formação do interesse corintiano é do Luiz Fabiani, que cobre o Corinthians, ele é um dos setoristas do clube. Entrei em contato antes de gravar esse vídeo com o staff do jogador, que me assegurou que até agora ninguém do Corinthians o procurou. Como a janela de inscrições para atletas que disputaram os campeonatos estaduais se encerra nessa sexta-feira, acho pouco provável que exista tempo hábil para que esse negócio seja fechado, no máximo em 24 horas. Importante contar também que o Maringá estabeleceu um valor alto para a negociação do atleta, que é considerada uma das maiores promessas do clube recentemente. Só para arrematar, informação importante da política corintiana. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, foi afastado preventivamente pela Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians. Tudo por causa de um movimento criado pelo Augusto Melo. O presidente do Corinthians denunciou o presidente do Conselho, entre outras coisas, pela forma como Augusto conduziu, ou melhor, como o Romeu Tuma Júnior conduziu o processo de impeachment do Augusto. Na avaliação do presidente do clube, Romeu tomou partido e fez o possível e impossível para que o Augusto Melo sofresse o impeachment. Processo que ainda não terminou, não houve a votação final. E preventivamente o Romeu Tuma Júnior está afastado do seu cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Isso certamente ainda vai render muita polêmica nos próximos dias. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscreva nesse canal, ativa também o sininho de notificação. Muito importante a sua participação, ficaremos por aqui. Um grande abraço aí no seu coração, não segue pra mais, até o próximo vídeo, vamos pra cima, vamos que vamos.